Fala galera, beleza? Tivemos um probleminha na nossa aula hoje ao vivo, tá? Então vai a gravação mesmo, certo? Vou fazer divisão dessas duas aulas, né? Dessa aula em duas já, então, para ficar mais tranquilo, já que o conteúdo não foi passado ao vivo, mas em contrapartida é um conteúdo de revisão. Vocês já viram isso aqui ano passado, tá? Ninguém entrou esse ano no terceiro, pelo menos não que eu lembre agora. Então, é um conteúdo mais tranquilinho aí de absorver. Primeiro de tudo, a aula é sobre dióptros planos. Então, o que é um dióptro plano? Tá? Peraí, a caneta resolveu não funcionar agora. Vamos ver. Aqui. Então, o dióptro plano, tá? É a separação plana entre dois meios de propagação, tá bom? Então eu tenho dois meios diferentes, com índices de refração diferentes, né, com comportamento da luz diferentes. Eu tenho uma separação plana entre eles. Vamos para os exemplos já, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então aqui eu tenho o meu exemplo 1. Eu tenho a água aqui, certo? Vou fazer tudo junto, porque eu vou fazer os dois exemplos ao mesmo tempo já. Aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pinta. Tá, deixa eu dar uma apagada aqui nas bordas agora. E aqui também. Bom, temos a água, certo? E no nosso primeiro exemplo, aqui, eu vou colocar um observador olhando para um peixe dentro da água. Então, o peixinho está aqui, feliz e contente. Tá? Aqui. Não, pera, tô fazendo errado, isso aqui não é um peixe. O peixinho está aqui. O zoinho do peixe, feliz, contente. Tá bom? E a pessoa vai observar o peixe. Mas para você observar um objeto, a não ser que ele seja uma fonte primária de luz, e o peixe não é, o peixe não emite luz, a luz tem que bater no peixe e tem que refletir, certo? Então, a luz bate ali no peixe e reflete. Quando ela reflete, ela vai na direção do outro meio, que é o ar. Então, a luz está saindo aqui. Ela encontra essa separação plana. Temos a normal. Temos aqui também ângulo de incidência. Nossa, ficou ruim essa cor, hein? Deixa eu mudar para outra cor aqui. Ângulo de incidência. E aí, como a luz está indo da água para o ar, ela está indo para o meio mais rápido, tá? Aqui eu tenho, de novo, a água e aqui eu tenho o ar. A gente sabe que o índice de refração do ar é menor do que o da água, ou seja, a velocidade no ar é maior do que na água, são inversamente proporcionais. Tá? Deixa eu anotar essa informação aqui, porque nós vamos usar depois. Se a luz está indo para o meio mais rápido, ela afasta da normal. Então, olha lá no peixinho. A tendência do raio de luz seria... Espera aí que eu estou com a cor errada. Seguir por esse caminho aqui, certo? Em linha reta. Mas ele vai afastar da normal. Então a gente tem algo mais ou menos assim. Tá? E temos o nosso observador. Então aqui eu tenho o observador. E aqui embaixo eu tenho o objeto, que no caso é o peixe. E eu tenho o ângulo de refração. Tá? R. Só que é o seguinte, a nossa experiência de vida, ou no nosso cérebro, ele não compreende o fato da luz ter desviado. Tá? Ele não consegue perceber isso. Ele só sabe que a luz viajou uma distância. Tá? A distância é fora da água, ali a gente tem uma estimativa, né, por proporção, por experiência de vida mesmo, e uma quantidade dentro da água. Só que, pra gente, a luz vem em linha reta. Tá? Pra você, a sensação nossa é que a luz viaja em linha reta. Porque é assim que o nosso sistema óptico funciona. Ele funciona com a luz viajando em linha reta. Então, essa dimensão aqui, ó, que eu vou fazer de roxinho, esse comprimento aqui, ó, bicho Maria,
Deixa eu mudar de caneta aqui. Esse comprimento aqui, tá vendo? Ele será deslocado para cima, como se a luz não tivesse sofrido desvio. Só que esse deslocado para cima é em relação ao que o observador está olhando, tá? Então, se você pegar essa dimensão e deslocar um pouquinho para cima, você tem uma formação de uma imagem aqui, tá? Aqui é o peixinho, tá? Isso aqui é uma imagem. E é uma imagem virtual, é ali que a pessoa vai ver o peixe, um pouco acima do objeto. Então tem vários exemplos, acho que até eu separei um, mas na apostila tem vários, de pescador, de índio, que vai jogar lá o arpão, a flecha para pegar o peixe, tá? Então você vê o peixe mais próximo da superfície, porque nessa altura aqui eu tenho a posição do objeto, tá? Aqui, que eu vou chamar de PO, né? Posição do objeto. Eu vou passar a fórmula um pouquinho diferente do que está na apostila, do jeito que eu acho que é mais fácil, tá? Eu tenho a posição da imagem aqui, tá? PI, eu vou considerar que a imagem em relação à superfície, tá? Essas posições são todas medidas em relação à superfície. Temos o índice de refração, de onde está o observador. Então, aqui eu tenho o índice de refração do observador, que no caso é o ar. E aqui embaixo eu tenho o índice de refração da imagem, tá? Onde a imagem está formada? Ela está formada em água, então é ali que eu vou colocar esse índice de refração. Então, quando você está observando dentro da água, você vê, para algum meio que a refração é maior do que onde você está, você vê a superfície mais próxima, o objeto mais próximo. Na verdade, a imagem mais próxima do que realmente o objeto está. Agora, se eu inverter esse sistema, tá? Se eu pensar no peixe olhando para a pessoa, então agora aqui eu tenho a pessoa, tá? Aqui é o olhinho da pessoa. Então aqui agora vai ser meu objeto. Eu vou ter que fazer um pouco mais para baixo. Bom, eu vou tirar esse negócio aqui de cima, porque senão o desenho vai ficar apertado aqui. Deixa eu puxar esse negócio pro lado, peraí. Pronto. Tá. Então temos aqui, agora a pessoa é o objeto. Ela está sendo observada por quem? Pelo peixe. O funcionamento da visualização aqui é a mesma, tá? Você tem a luz batendo na pessoa, indo na direção da água, tá? Temos a normal, sempre o ângulo em relação à normal. Temos aqui o ângulo de incidência. E aí nós temos o ângulo de refração. A luz está indo para o meio mais lento, ela vai aproximar da normal. Tá? A ideia seria continuar em linha reta, mas ela não vai, né? Ela vai aproximar aqui da normal. Eu vou dar uma exagerada. Tá? Aqui eu tenho um ângulo de refração. E aqui embaixo eu tenho o peixe. Que nesse caso é nosso observador. Tá? Do mesmo jeito que o nosso sistema óptico funciona, em analogia, né? Pelo menos os conceitos físicos são os mesmos do sistema óptico do peixe. Então ele vai olhar ali para cima, vai ver a pessoa, só que na verdade ele vai ver como se o caminho, se a luz não tivesse sofrido um desvio. Então a gente prolonga e a pessoa vai aparecer aqui para esse objeto. Aqui estará a imagem formada. Em ambos os casos, nos dois casos, a imagem é virtual. Por que a imagem é virtual? Porque a luz não está ali, né? É uma projeção que a gente faz da luz naquela região, mas a imagem é virtual porque não há luz naquela região ali realmente, né? Por isso que não é uma imagem real. E eu tenho os mesmos parâmetros do outro caso. O que você tem que tomar cuidado é quem que é observador e quem que é objeto. Aqui eu tenho a posição do objeto, que agora é a pessoa, né? Aqui, nessa altura, eu tenho a posição da imagem, sempre em relação à superfície. Eu tenho também o índice de refração de onde está o observador. O observador é o peixe, então o NO agora é o peixe, tá? O índice de refração do observador. E o índice de refração de onde está a imagem, aqui, NI. Tá bom? Então, coisas importantes. Se você olhar os dois desenhos assim, esquematicamente de lado, igual a gente está fazendo,
você percebe que a imagem sempre forma acima do objeto, tá? A imagem está sempre acima do objeto. Só que no primeiro caso, o observador vai ver a imagem mais próxima dele. E no segundo, o peixe vai ver mais distante, tá? O objeto vai estar mais alto. Se você entrar embaixo da piscina e abrir o olho com óculos de natação, tá? E você olhar para cima, você vê que tudo dá uma esticada, as coisas ficam mais altas, mais compridas, tá? É esse fenômeno. Sem o óculos de natação você não vai enxergar nada porque nosso sistema óptico não foi projetado não, né? Ele não se adaptou a enxergar embaixo da água, né? Isso aí a gente vive no ar, então. Então o jeito mais fácil aqui de você lembrar alguma coisa para falar, tá, sempre acontece isso olhando lateralmente assim, a imagem é formada sempre acima do objeto. Então, importante. A imagem é formada sempre acima do objeto. Beleza? Tá, professor, mas eu sei que tem uma conta envolvida. Tem, tá bom? Na apostila você está com uma divisão. Gente, eu acho que o jeito que eu vou passar aqui, se vocês não quiserem usar, não usem. Mas eu acho que é mais fácil de lembrar. Como que você pode calcular essas posições de imagem, objeto, a partir dos índices de refração? Você pode calcular com NOPO, NI, PI. Tá? Então fica meio cantadinho, igual o Povotop VT e coisas do gênero. O que é cada um desses termos? Aqui, o NO é o índice de refração de onde está o objeto vezes a posição... Opa, desculpa. Falei errado aqui. NO é onde está o observador e PO onde está o objeto, a posição do objeto. NI é o índice de refração do meio em que está a imagem e PI também é a posição da imagem. Tá? Ah, professor, mas tem dois Os, eu não vou confundir, igual você fez aí com observador e objeto. Mas se você confundir, você vai ver que não vai fazer sentido, porque vai ficar índice de refração do objeto e depois do outro lado onde está a imagem. Só que o objeto e a imagem estão no mesmo meio, tá? Então, lembra do NO, PO, NI, PI e depois é só você ir substituindo. NO, índice de refração de onde está o observador, PO, posição do objeto. NI, índice de refração de onde está a imagem e PI, posição da imagem em relação à separação dos meios. Tá bom? Então, esse é o fenômeno de dióptros planos. Se os meios forem iguais, os índices de refrações forem iguais, os dois N's serão os mesmos. E aí você tem as posições iguais. Então, se você pega, por exemplo, a nossa atmosfera, ela não é homogênea. Mas por uma distância bem grande, a gente pode considerar como sendo o mesmo índice de refração. Então, se você olhar para um avião, você vai ver o avião na posição real dele. Tá? Agora, se você olhar para uma estrela que está fora da atmosfera, muito distante daqui, no espaço a gente considera que é o vácuo e a atmosfera é um índice de refração, que é muito parecido, só que como a atmosfera é muito grande, esse desvio acaba sendo percebido. Então, quando você olha para a estrela à noite, tá, o céu estrelado, você não vê ela na posição real, você vê sempre ela um pouco acima. Tá? É só olhar aqui, você sempre vê um pouco acima. Então, se você está olhando, por exemplo, se você colocar o dedo exatamente lá onde está vendo Vênus, que eu sei que não é uma estrela, planeta, Vênus, na verdade, está um pouquinho para baixo daquela posição. Tá? Essa posição que você enxerga é uma posição aparente. Tá? Essa PI, posição da imagem, pode ser tido como posição aparente. Tá bom? Então, a explicação é essa. Separei 3 exercicinhos aqui para a gente dar uma treinada e resolver eles aqui bonitinho. Tá bom? Então, deixa eu parar minha gravação aqui.